vamos para campo, vamos para o jogo, mas para o jogo do mês que vem. As duas partidas finais vão se reencontrar agora na decisão da Copa do Brasil. Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo em 2 jogos no mês de outubro. Num determinado momento, aqui no programa Linha de Passe, disseram, olha, agora vai dar jogo. Agora vai dar jogo. É um outro momento para o time do... Você ouviu isso aqui? Ouvi. Ouvi? Você não ouviu? Não. Não foi você que falou, né? Quem foi? Eu posso falar quem disse e posso já emendar. Diga. Quem disse foi meu colega à esquerda. Eu disse que tem jogo. Tem jogo. Tem jogo. É porque é uma decisão. Vamos por partes. Primeiro, onde vai ser o jogo de volta? Eu acho que para o Corinthians seria muito positivo jogar dentro de casa. O Flamengo diz, mas o Corinthians jogou dentro de casa na Libertadores e o jogo foi fácil. Aquele Corinthians joga menos que esse Corinthians. Esse Corinthians ainda não é um time estável. A gente não tem certeza que ele vai conseguir jogar o melhor futebol sempre. Mas ele já tem mais valias. Tem o Renato Augusto melhor, o Roger Guedes mais dentro do sistema, o Yuri Alberto mais bem entrosado. Tem coisas boas perto daquele Corinthians que o tornam mais forte. Não fazem com que ele jogue futebol nem próximo do melhor futebol que o Flamengo apresenta nas suas grandes partidas. O Flamengo é melhor que o Corinthians. O Flamengo tem mais chances de vencer que o Corinthians. No mata-mata tem questões estratégicas, tem encaixes que colaboram para a decisão. Acho o treinador, eu gosto muito do Dorival, acho o treinador do Corinthians muito bom e menos apegado a um modelo de jogo que o Dorival. Então, ele pode fazer alguma adaptação ou de posicionamento ou até de formação para, por exemplo, tentar usar os lados do campo como o Rogério fez contra o Flamengo. E se conseguir criar quanto o São Paulo criou contra o Flamengo no jogo de ida, é bem mais complicado o Corinthians perder os gols que o São Paulo perdeu, porque o Corinthians tem mais jogadores ali que finalizam com qualidade do que o São Paulo. E aí é óbvio que o Vitor Pereira vai ter olhado todos os jogos que o Flamengo fez, todas as coisas que o Flamengo deram dificuldade para o Flamengo e assim por diante. Mesmo assim, a chance do Flamengo ser campeão é maior que a do Corinthians. Repito, são equipes, quando a gente fala de qualidade individual, incomparáveis. O Flamengo é, na América do Sul, quando a gente fala no elenco, um Bayern de Munique na Bundesliga. Quando a gente fala de potencial de elenco, tá? Não são equipes... Sobra e sobra muito. Sobra muito. Então, é óbvio, repito, a chance do Flamengo ganhar é maior que a do Corinthians, porém, eu desconfio, e é um mata-mata, mês que vem, não sei se todos os jogadores vão estar inteiros, etc. Se o jogo fosse semana que vem, dia 12 o primeiro jogo. Eu acho que o Flamengo teria mais chance de ganhar do que o Corinthians, mas os jogos seriam mais difíceis do que foram os da Libertadores. É o que eu penso. É rigorosamente o que eu penso. Nenhum time na América do Sul tem as condições e os recursos humanos que o Flamengo tem. Nenhum time da América do Sul ganha dos seus adversários mais diversos, ou se impondo coletivamente de uma maneira muito natural, às vezes quase aparentando não haver esforço, ou quando isso não dá certo, porque o adversário é melhor e a competição é muito séria e os times que têm qualidade aprendem a enfrentar certos adversários, mesmo aqueles que são muito melhores, que é o caso do Flamengo. Quando a competição é mais séria, o Flamengo tem os jogadores para te derrotar. A partida de ida contra o São Paulo aqui no Morumbi foi uma prova disso. Coletivamente, o São Paulo passou mais tempo no controle do jogo, dominando, fazendo o jogo transcorrer como ele queria. O Flamengo, individualmente, fez 3 gols, essencialmente se classificou ali. O Flamengo é o melhor time da América do Sul com larga distância. Larga distância. Isso significa que ele vai ganhar do Atlético Paranaense em um jogo na decisão da Libertadores? Não. Isso significa que ele vai eliminar o Corinthians em 2 jogos? Vencer o Corinthians em 2 jogos na final da Copa do Brasil? Não. Significa que ele tem mais chances. É isso. Consideravelmente mais chances. Eu acho que sim, não vou repetir tudo em relação à qualidade do elenco do Flamengo. É claro que o elenco é melhor, é claro que o Flamengo tem muito mais peças, é claro que o Flamengo pode vencer jogos em que ele não faz grandes atuações, isso tem até acontecido recentemente, porque na hora que a bola chega lá na frente é difícil o Flamengo desperdiçar
como disse bem o Birner, o São Paulo, por exemplo, desperdiçou. Você não tem comparação na qualidade técnica dos jogadores. Acho que o Corinthians tem mais jogadores de qualidade hoje no seu time titular em relação ao São Paulo, para de repente não desperdiçar eventuais chances que venham a criar. Agora, acho que para o Corinthians também seria muito melhor se fosse uma final da Libertadores. Não, evidentemente, porque é a Libertadores um jogo e não só. a Copa do Brasil, mas um jogo só. Quando você pega um time contra o Flamengo e tem que decidir o título em 2 jogos, eu acho que o favoritismo do Flamengo ele acaba aumentando em 2 partidas do que seria num jogo apenas, em 90 minutos. Exato. Inclusive que a estratégia do primeiro jogo, né, ou as movimentações, ou os elementos todos do primeiro jogo não podem ser corrigidos para um segundo. Então você pode pegar de surpresa o time, você pode conseguir fazer as coisas funcionarem e resolver. Com 2 jogos contra o Flamengo é mais complicado. Agora, eu tô com... é claro que tem jogo, é claro que o título está aberto, não é uma coisa que você olha e fala, não, bom, Corinthians e Flamengo não vai dar. Enfim, depois vamos brincar de percentuais mais para frente, porque a gente ainda vai falar muito desse jogo. O óbvio, o Corinthians tem que... não pode perder, isso vale o Flamengo também, aqui não é natural pensar o Flamengo dessa maneira, que é não perder a condição de disputar o título já na primeira partida. Porque o Flamengo tem condição de fazer isso. Fez isso contra o São Paulo. Exato. Fez com o Vélez. Ganhando o Corinthians, ganhando o Vélez. Ele veio já... Né? Então, o Flamengo do Dorival tem essa característica. Em 2 jogos é muito difícil para o Corinthians. O Corinthians já botou 25 milhões no bolso. Isso para o Corinthians é gigantesco. Tem aí uma grana pela frente. E agora não dá nem para sonhar muito com ela, porque é dentro de campo e as condições são bem adversas para o time do Corinthians. Agora, o jogo de hoje... isso aí vai se discutir, Vitor Pereira poupou, não poupou e tal. Mas o jogo de hoje é fruto um pouco do poupar, do poder descansar, recuperar e treinar. Sendo o Corinthians, o Matheus Carreira me passou aqui agora, do Data ESPN, foi, na era Vitor Pereira, a maior quantidade de desarmes no campo ofensivo, 19. Né? O segundo é Palmeiras com 10, contra o Palmeiras, jogo que perdeu em casa. E um jogo na Libertadores, o Always Red, que estão com 10 também. Mas então, de 10 para 19. Então, a quantidade de bolas que ele recuperou. Tá bom, entendeu, Fluminense? Aqui eu recupero, aqui eu jogo e aqui eu posso ganhar o jogo. Tá bom, se você deixar o Flamengo também se organizar do jeito que se organiza, vai ter que recuperar o dobro das bolas nos 2 jogos, no Maracanã e na Arena Itaquera, no Neoquímica Arena. Se conseguir fazer isso, tá dentro. Agora, é muito difícil. É bem improvável, para mim, o Corinthians consiga competir. Eu ficaria bem surpreso se o Corinthians, no final, estivesse competindo ali com o Flamengo, como fez com o Fluminense, que é ter um 2-2 fora de casa e trouxe o jogo para casa para decidir. Hoje, né? Hoje nós estamos falando hoje. Daqui quase um mês, como é que vai estar a Arrascaeta? Se recuperar a Arrascaeta, está todo mundo bem, está todo mundo legal. É prioridade para o Flamengo, né? Isso vale para o Corinthians também, né? As 2 finais são prioritárias para o Flamengo, está muito claro isso aí. Isso. E o trabalho do Dorival agora é preparar o time para ganhar esses 2 troféus. Isso significa que jogadores serão protegidos, né? Aqueles que precisam jogar mais vão ficar mais em campo. E o Palmeiras olha para tudo isso com especial interesse. Exato. Sim, sim. Eu ia tocar exatamente nesse assunto porque falta muito ainda, né, para o primeiro jogo, dia 12, já disse aqui, praticamente um mês. E para o bom futebol, se a gente pode torcer por alguma coisa, é que todos os grandes jogadores estejam em condições de atuar. No caso do Corinthians, evidentemente, que estamos falando aqui do Renato Augusto, não é? O Corinthians não pode sonhar em não ter o Renato Augusto numa dessas 2 partidas. E o time do Flamengo, como vocês todos já disseram também, da riqueza de elenco, né, precisa ter o Arrascaeta. Só que o Flamengo, só o Arrascaeta fora ainda não seria o suficiente, pelo grande elenco que tem. Então, tomara que tenham todos eles à disposição. Mas tem um impacto enorme no modelo, porque quando você faz do trio ali, 4-3-1-2, não tem substituto por um. O Arrascaeta? Não tem. Aí é quando não tem. Bota um Everton Ribeiro. Mas aí muda o jeito de jogar. O Flamengo tem 3 datas marcadas com aquela canetona: 12, 19 e 29. 29. É isso. Final da Libertadores. Só resta saber, porque assim, é claro que não vai jogar com o time
dito titular só nesses 3 jogos. Agora, evidentemente, vai ter uma administração para utilizar o time pra ter também ritmo em e tudo outros mais. jogos do Campeonato Mas não tem o Brasileiro. direito- Mas claro que o planejamento Tem data é reverso. FIFA agora. Agora você tem 10 o dias próprio aí De sem Arrascaeta nada. foi convocado. Mas não pode perder jogador por não saber administrar Exato. esses 3 eventos que estão espaçados e a equipe tem que ser a melhor possível nesses eventos, que são as finais. Principalmente final de Libertadores, que né, eu acho que o Flamengo pensou bem no que vem pela frente, que assim, a exposição mundial, depois tem o Campeonato Mundial, todo mundo, América do Sul, todo mundo acha a coisa mais relevante, eu acho a Libertadores. Né, como eles acham na Europa a Liga dos Campeões, não o Mundial. O mais difícil é ganhar a Liga dos Campeões. O mais difícil é ganhar a Libertadores. Felipe Luiz, falando sobre a fase, sobre a categoria do E o companheiro. Mundial, Mais inclusive que a seleção brasileira ganha a Copa do Mundo. a final teórica é com o Real Madrid, o que acrescenta uma glamourização, né? Porque você vai enfrentar o time mais glorioso do futebol, aquele que tem mais... Imagina um jogador desse nível tanto poder tempo. Tem Caralho. vários brasileiros Já seja no jogando no Cruzeiro, Real já Madrid, seja no isso também Flamengo, né, onde ele passou. mexe com o E apelo. que ele queira É um continuar negócio aqui, bem que ele legal, goste, bem que ele se sedutor, sinta mas é identificado com o claro Brasil, que do com o ponto de país, vista com a torcida, esportivo, com o clube. é claro que tem Isso é um um privilégio pra projeto gente, porque o importante de Arrascaeta, um time todo que mundo quer sabe, todo ser mundo vê visto perfeitamente poderia estar no internacionalmente. O Barcelona, no Real Flamengo Madrid, já no conseguiu Atlético, isso, então no se Chelsea. Eu disputar vejo o ele Mundial jogando. mais uma vez, é claro que é Ele mais um muito passo, acima da média. mas Ele esportivamente faz a diferença, falando, ele marca o os que tempos, fica ele em marca cima os da momentos mesa do mesmo jogo. é a Copa Libertadores. E, obviamente, que cada vez que a bola vem em mim, a primeira coisa que eu olho é onde ele está. E todos os meus companheiros fazem a mesma coisa porque é o jogador decisivo e principalmente isso, chegar nesses momentos assim, é onde ele mais cresce. É onde a gente vê verdadeiramente os grandes jogadores. E falou um cara, você citou ali numa outra conversa, o lendário time do Simeone, Sim. um dos pilares daquele time que conviveu com enormes jogadores. hein? Eu adoro esse jogador. Marcou, Eu adoro jogou a favor, jogou contra, mas é uma palavra, e é um cara super inteligente, né? O Brasil melhorou na Dentro e última, fora do o Brasil campo, melhorou na Felipe. última Copa, é. depois que ele entrou no lugar do Marcelo. Ele não deveria, falei isso antes, continuo achando, tem saído do jogo contra a Bélgica. Esse cara é um jogador que até vinha ao Flamengo, não tinha o tamanho, ele era reconhecido, mas não tinha o tamanho do reconhecimento que merecia como jogador de futebol pela carreira que tem. Não está, obviamente, no ápice da forma, é um jogador hoje em dia útil, mas esse é um jogador, para mim, enorme, brasileiro com carreira na Europa. Cara. Ó o tamanho dessa frase aí, das aspas. É alguém que sabe do que está falando, né? Exatamente. Eu acho que a questão também de poder jogar no Barcelona, no Real, essas coisas, enfim, elas dependem muito do contexto, do momento, do fator. As coisas mudaram, né, em relação a jogadores saírem do Brasil. Antigamente você tinha jogadores saindo com 25, 26 anos para ir para os principais centros da Europa facilmente. Isso mudou completamente. Hoje, se o cara chega aos 24, você já fala, ih, ficou tarde, né? Ficou tarde. Então, acho que tem um pouco disso também, né? Quando os jogadores vivem os seus melhores momentos. E que bom para o futebol brasileiro que é assim. Porque senão a gente teria hoje um monte de cara que está no Flamengo, que está no Palmeiras, que está no Atlético, sendo contratado pelo futebol brasileiro, pelo futebol europeu. Agora esses caras, eles passam de uma certa idade, você já olha e fala, bom, esse aqui tá garantido, ele só vai sair se ele quiser, né, ganhar dinheiro na tem uma Arábia. coisa, E também 2 mariolas levava o cara de 26 anos. Era então, muito, Então não era exato. risco. Traz o camarada de 26 anos por 2 mariolas, a gente vê. Se não der certo, despacha pra algum lugar aí. É que para saber isso, por exemplo, se ele for jogar numa dessas equipes, ele não vai ter um jogo, provavelmente uma semifinal de torneio continental no nível que teve contra o Vélez, quando a gente fala do adversário. E ele vai ser mais exigido jogo após jogo. O sarrafo sobe por causa da qualidade dos adversários, sobe internamente. Por exemplo, quem sai para jogar do Real Madrid? O Modric? Não, mas tudo Professor, bem. Eu acho que ele está falando de Pedro. maneira geral, né? Então, Não, é geral, ele nem time hoje. Porque É lúdico. você nem joga do jeito que joga o Madrid, para ele essa é uma dificuldade, né? Como, aliás, teve muita dificuldade de ser encaixado na própria seleção uruguaia. Pela maneira como Eu acho que aí sim é uma conversa boa. eu acho que Como é que a seleção uruguaia demorou tanto não era para falta de perceber? qualidade. Né? Mas aí tem a ver com como o Tabárez jogava, quer dizer, aí era uma... Né, tinha ali um sistema que não... O cara que tá jogando Demorou Que não cabia um meia... jogando assim, dessa ativo, forma. Cara. E mostrando isso para a América do Sul todinha. Mostrando para o Uruguai. Não é que o Arrascaeta está escondido no Brasil, os caras, olha, estão ouvindo dizer, né? Eles estão vendo. O Uruguai
Você falou um negócio, mas o Uruguai não se transformar para poder receber o melhor do Arrascaeta é um escândalo. E sim, o Arrascaeta tem que se transformar para poder jogar no Uruguai. O cara é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Tem que fazer o time em volta dele. Desculpa. Você tem 2 americanos. Não é que no Uruguai sobrem jogadores tem 5 com essa característica, não. Não Ele tem. é até um cara totalmente fora do padrão de lá. padrão de lá. Felipe Luiz fez uma comparação também dos trabalhos de Paulo Souza, de certa forma, e Dorival Júnior. O que eu quero dizer com falta de química é, quando a bola chega no pé de um lateral, ele tem que ter claro aonde estão todas as linhas de passe que ele vai ter, né? E isso eu estava sentindo que a gente não tinha. Eu não tinha dentro do campo, eu não sentia em determinados momentos que a gente sabia onde ir. Mas é isso que eu falo, era um sistema novo e a gente tem que aprender, e demora tempo para aprender. E a gente não conseguiu se encaixar, a gente não conseguiu se encontrar. Como eu falei antes sobre o Arrascaeta, eu não conseguia achar o Arrascaeta na melhor posição dele e ele também não conseguia me achar e consequentemente o Everton Ribeiro, e são jogadores que precisam ter a bola, né? Eles precisam levar, eles precisam guiar o jogo com o volante na mão, são eles que pisam o acelerador e o freio, são os que mandam no time. E naquele momento determinado onde eu falei que faltava química, eu não sentia isso, eu sentia que a gente não conseguia fazer eles pegarem a bola na sua melhor posição, não sei. E hoje sim, hoje a gente sabe, a gente tem por mais que seja um sistema também completamente diferente do que a gente vinha jogando, a gente encaixou, a gente conhece, a gente tem química entre a gente, porque as vitórias e os jogos e os minutos foram dando isso, né? Então, obviamente que todo esse ambiente e o Dorival conseguiu trazer todo o elenco para o lado dele, mérito dele, né? Pegou um time completamente desacreditado, que agora está pagando o preço, né? Nesse brasileiro a gente está muito longe do Palmeiras, é a realidade, pelo mau começo que a gente fala. Eu sempre falei, os campeonatos nacionais, desculpa se eu me estendo, os campeonatos nacionais eles são como começam, né? Além de tudo, tem time de televisão. Desculpa a confusão aqui. Mas é impressionante mesmo, né? E olha, isso porque ele ainda não fala, ele não pode, evidentemente, falar tudo o que ele pensa sobre certas coisas extracampo. Nem precisa. Né? Não, mas precisa. Vai ser legal quando ele puder falar, porque... É claro, não tem que falar como jogador do Flamengo, mas é um cara que tem muito Duas frases chamam mesmo. atenção, né? Porque a gente falava de um jogador extremamente inteligente. Quando ele pegava a bola, ele precisava entender onde cada jogador está posicionado, as linhas, para poder fazer. Eu falo assim, ele não entendia. A segunda frase, para mim, é a mais marcante. Eu não conseguia achar o Arrascaeta, ele não sabia onde estava o Arrascaeta. E isso falado por um jogador rodado, experiente e extremamente inteligente em campo com leitura de jogo. E honesto quando ele fala que o problema não é simplesmente o treinador. É que a mudança exige tempo e não teve. Não é que ele fala, o cara não sabia de nada, eu não... Mas, Pedro, aí eu é. acho que tem um pouco de diplomacia. Concordo. Porque quando ele é tão específico, e acho bom que ele seja específico, mais do que fazer a crítica meio solta e tal, então eu acho que ele faz a crítica específica, porque também não é que o Paulo Souza ficou 2 semanas. Talvez as coisas mesmo que ele cita, ele pudesse ter trabalhado. Teve estadual para organizar a equipe. Então, teve uma pré-temporada, como qualquer técnico sonha, que era o campeonato estadual inteiro. Exato. E a gente defendeu aqui que ele usasse... o que quisesse. Exatamente. Ele fez, hein? Então, assim, eu acho que ele acaba fazendo a ressalva para ser diplomático com o Paulo Souza, mas ele faz as críticas mesmo e acho que ele não escolheria o Paulo Souza para dirigir o time dele, não. Não é uma diplomacia vazia. O que ele fala tem sentido, né? Que, mas é um baita cara. Não, e demanda tempo, e foi pedido tempo. Quem liberou de testar geral no Campeonato Carioca foi quem contratou. Foi quem contratou e falou, muda tudo aí. E eu acho que pode ser um tom diplomático, mas com sinceridade, porque eu acho que o Felipe acredita nisso. O Felipe acredita quando ele fala em processo de futebol. Quando ele é sincero e fala, o Palmeiras está muito longe. Tem muito jogador que prefere não falar. Quando ele fala as linhas de passe são diferentes, eu não consigo achar... Ele é muito sincero, ele está falando de trabalho. Então, quando ele fala que, de fato, demanda tempo, por ser o Felipe, no papo que eu não acredito que seja só uma diplomacia. Ele também coloca num pacote de algo que ele acredita falando ali. Eu acho que ele acredita na questão do tempo, mas... Talvez não sei não se ele para o acha Paulo Souza. exatamente. Eu acho que eu falei gentil. Com o tempo ele E tem que ser. No tempo Não ele precisa- acredita, mas não sei se ele acreditava muito no tempo para o Paulo Souza. disparar esse A minha treinador pergunta é, quem contratou o Paulo Souza, pediu reformulação e queria título estadual... Inscreva-se no canal para ficar por dentro de tudo sobre o Mengão. Deixe o like e